começar. Pronto, gravando. O mercado global. Eu estava falando na outra aula que atualmente está havendo uma maior troca comercial internacional entre os países do mundo. E essa troca maior que está havendo é por causa da liberação do comércio. E eu estava dizendo, o que é essa liberação do comércio? Liberação do comércio é como se hoje em dia... Lucas está entrando. Hoje em dia houvesse a redução ou a eliminação das tarifas alfandegárias entre os produtos que são importados. Professora, você falou aí em duas coisas que eu não sei o que é. Eu não sei o que é tarifa alfandegária e não sei o que é importação. Eu acho que importação vocês sabem, não sabem? É quando você compra um produto. Professora, eu não escutei direito. Pronto. E tarifa alfandegária, o que seria uma tarifa alfandegária? Hoje em dia está havendo uma redução ou eliminação das tarifas alfandegárias. Seria o quê? Seria tarifa alfandegária é um imposto. Todo produto que a gente compra de outro país, ele, quando chega aqui, tem uma tarifa de imposto sobre ele. Tem uma tarifa alfandegária sobre ele. É um imposto sobre ele. Você nunca compra um produto, geralmente... Oi, Emily. Falou, Emily? Isso é uma coisa que eu nunca entendi. Hum. Não sei que quando a pessoa compra um produto assim, tipo, da China, por exemplo. Sim. Aí fica parou na alfândega, eu nunca entendi. Porque, na verdade, esse produto ele deve ser taxado. Ele deve ter uma taxa de imposto sobre ele. Geralmente, quando fica na alfândega, é porque o produto é muito, muito caro, geralmente, quando fica, que é caro, ou então porque ele é pesado, né? Aí, às vezes, esse produto ele tem uma tarifa de imposto maior. Aí, é por isso que ele fica lá, fica barrado até você pagar aquela tarifa. Geralmente, são os produtos mais caros e pesados que ficam barrados. Outros, muitos passam direto, nem fica na alfândega, não. Ana Beatriz. Se você tiver a sorte. Aí sim, então, tarifa alfandegária seria o quê? Imposto sobre o produto. Então, atualmente, existe uma troca maior comercial entre os países do mundo. Por quê? Porque essas tarifas alfandegárias, esses impostos, ou são reduzidos ou são eliminados, para que haja um fluxo maior de mercadorias no mundo. E outra coisa que também está ocorrendo desde 1995, final do século XX, é que foi criada uma instituição para regular, para mediar o comércio mundial, chamada OMC, Organização Mundial do Comércio. A OMC é um organismo multilateral, vocês já estudaram o que é isso? Ou seja, é um organismo formado por vários países. E ela é um organismo ligado à ONU, ou seja, o trabalho da OMC é um trabalho ligado ao trabalho da ONU. Então, os países que fazem parte da ONU, praticamente todos eles, fazem parte também da OMC. Por quê? Porque são instituições que trabalham juntas. A OMC é especificamente para mediar essa relação entre os países do ponto de vista comercial. Então, hoje em dia existe uma regulamentação, digamos assim, uma padronização para o comércio mundial, para o comércio global. Então, por isso que está havendo uma troca maior entre os países do globo. Sendo que essa troca maior que está ocorrendo no mundo vai ser uma troca no âmbito tanto global quanto no âmbito intra-regional. Atualmente está havendo uma interligação maior tanto no âmbito mundial quanto no âmbito intra-regional. Professor, o que é intra-regional? Intra quer dizer dentro, ou seja, está havendo uma troca maior também dentro de cada região. Essa troca dentro de cada região pode ser, por exemplo, dentro da América do Sul, entre os países da América do Sul, ou dentro da América do Norte, com os países da América do Norte, ou dentro da própria Europa Ocidental, ou Europa Oriental, e por aí vai. Está havendo uma troca maior entre os países, do ponto de vista de comércio. Sendo que, sobretudo, essas trocas comerciais vão atingir principalmente quem? Países líderes do ponto de vista comercial, como Estados Unidos, países da União Europeia, que conta com 27 países, como Alemanha, França, Itália, as principais potências ali da Europa. Esses países também participam muito do fluxo de mercadorias global. Além deles, a gente pode contar também com a presença do Canadá, aqui na América, e também do Japão, lá na Ásia. E, mais recentemente, está havendo uma mudança no fluxo econômico global com a presença chinesa na exportação de produtos. No ano de 2010, recentemente, faz 10 anos só, a China se tornou a segunda maior economia do mundo. E não só a segunda maior economia do mundo, ela se tornou o maior país que mais produz e exporta, que vende produtos industrializados. Então, praticamente, muitas coisas nas casas aí de vocês, muitas coisas, muitos itens que vocês vão ter em casa, vai ter no verso desse item, vai estar lá, Made in China, né?
fabricado na China. Por quê? Porque a China se tornou recentemente o país que mais produz e exporta produto industrializado. Ou seja, é um país que demanda muito fluxo de comércio de mercadorias. Então, hoje em dia, a gente pode dizer que o comércio ele é liderado por quem? Estados Unidos, China, Japão e países ali da União Europeia, os principais, os 27. Que mais? Aí aqui no livro de vocês vai dizer o seguinte, na página 347. Vai ver, por mais que hoje em dia esse fluxo, esse comércio internacional esteja bem ativo, bem forte, bem desenvolvido, alguns países ainda protegem muito a sua economia e acaba meio que se favorecendo diante de outros países. Professor, explique então um exemplo. Beleza. Vou citar o caso dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, alguns setores da economia são subsidiados pelo governo dos Estados Unidos. Professor, o que é subsidiar? É você ajudar. Nos Estados Unidos é muito comum o governo ajudar financeiramente as empresas para que elas consigam produzir mais produtos bons e baratos, para que consigam competir com produtos que são comprados de outros países. Então, os produtos que muitas vezes vêm de fora são produtos mais caros, porque os Estados Unidos ele aumenta a tarifa alfandegária do produto que vem de fora, para que as pessoas acabem comprando o que é feito internamente. Então, isso é chamado de protecionismo econômico. É uma forma de você proteger o seu mercado para que se torne poderoso, invencível, imbatível e não consiga acabar com o seu setor ali que é nacional. Praticamente é isso. Então, é como se, por exemplo, o Brasil poderia fazer isso. Poderia aumentar a taxa de imposto dos produtos que vêm de fora para cá, para que force as pessoas a comprar produtos brasileiros, que são feitos no Brasil. Isso é proteger o mercado. De acordo com a OMC, Organização Mundial do Comércio, nenhum país deveria fazer isso. Por quê? Porque você acaba com a concorrência, acaba com os países mais pobres. Eles não têm como competir com países ricos, porque os países ricos eles têm muito mais dinheiro para investir na produção interna. Então, acaba que esses países mais pobres eles não têm como competir. Então, não tem como vender seus produtos. Não tem como vender um produto mais barato do que o que os países desenvolvidos eles fabricam. Tá dando para entender? Então, ainda existe isso. Por mais que exista uma liberação do comércio, ainda existe muito protecionismo em alguns governos. Principalmente na União Europeia, isso ocorre, e nos Estados Unidos. Mas a OMC luta, essa instituição foi criada em 95 para regular o comércio, luta para acabar com esse protecionismo. Sendo que até hoje não acabou. Aí agora, página 348, vamos falar sobre grandes corporações. Eu vou colocar aqui uma charge para vocês verem. Esta daqui. Estão vendo a charge? Deixa eu botar isso. Sim. Tá, peraí. Deixa eu botar isso aqui. Pronto. Essa charge ela vai falar do nosso próximo tópico do livro, que são as grandes corporações mundiais, transnacionais. Hoje em dia, a gente não chama mais essas grandes corporações, grandes empresas, de multinacionais. Por quê, professora? Multinacional, multi quer dizer vários. Aí, nacional, nações. Dá a ideia que é uma empresa que pertence a várias nações, mas não. Hoje em dia, a gente não tem mais esse termo. Hoje em dia, a gente diz o seguinte, que elas são chamadas de transnacionais. Trans, por quê? Porque a sua produção, a produção dos produtos, transcende, vai além do seu território nacional. Essas empresas são caracterizadas por possuírem uma matriz, uma matriz administrativa do seu país de origem. Geralmente, elas pertencem a países desenvolvidos, né? Então, elas têm uma matriz no seu país e elas têm várias filiais, ou seja, sua produção vai espalhada pelo globo, em vários países do mundo. Então, é por isso que elas são chamadas transnacionais, porque a sua produção transcende, vai além do seu território nacional. Por isso que é transnacional. Aí aqui a gente tem uma chargezinha, eu tenho o Deus, e tenho aqui a terra, e o símbolozinho do McDonald's, né? Aí tem o pão. Gente, o que é isso? O Deus diz, né? Aí o menino diz lá, é o início da globalização. Aí ele, pão, gostei. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que está demonstrando que as empresas transnacionais elas estão espalhadas pelo mundo inteiro. O símbolo aí está mesmo nos Estados Unidos, porque é uma empresa que pertence aos Estados Unidos, mas está mostrando que Deus ele está lá dando um point, ou seja,
mostrando que essas empresas estão se espalhando pelo mundo, a sua produção é espalhada pelo mundo. Existe uma distribuição espacial das empresas. Professora, quando é que surgiram essas empresas transnacionais? Surgiram no século XIX, mas elas só ganharam assim todo o vigor, grande desenvolvimento mesmo, com o período pós-Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia existem cerca de 40 mil empresas transnacionais com grande produção espalhada pelo mundo, em atividade. Como, por exemplo, essa daí da Charge. Deixa eu ver outra coisa. Sim, aí vamos para a parte de transnacionais, página 349. Eu queria que vocês me dissessem o que é que essas empresas elas buscam ao se instalar em outros países. Elas vão atrás de quê? Lucro maior? De quê? Lucro maior, locais que tem mão de obra barata e como é? Mais dinheiro. Mão de obra barata. Mão de obra barata. Elas vão atrás Eu de acho que é uma isenção, uma pequena isenção, né? isenção, isenção fiscal de imposto. Isso. Elas podem ir em busca também de matéria-prima. Ah, verdade. Podem, Nos locais que tem mais né? matéria-prima. Ou então elas Mas podem. que tem um custo-benefício, então, né? Ou então elas podem ir em busca também, sei lá, de uma localidade onde favoreça o escoamento da sua produção. Tipo, um país onde tem uma posição geográfica favorável para escoar a produção, ou seja, para mandar seus produtos para outros locais. Muitas empresas que se instalam aqui no litoral do Brasil, elas se instalam no litoral por quê? Porque é estratégia, é estratégico, na verdade. O litoral, você fica muito mais próximo de um porto para escoar seus produtos. Sem contar que um país como o nosso, que tem uma grande costa litorânea, favorece ainda mais esse fluxo de mercadorias pelo globo. Então, posição geográfica, elas vão atrás de matéria-prima, principalmente mão de obra barata. Por quê? Porque eu vou lucrar cada vez mais. Eu vou em busca de um país onde o salário seja alto ou o salário seja baixo, onde as pessoas trabalhem muito e ganhem pouco. O que é que a empresa quer? Ela quer lucrar. Lucrar em cima de quem? De quem trabalha. Não existe essa lógica de empresa boazinha, empresa que gosta do trabalhador, não existe isso não. Na lógica do capital que a gente tem hoje, o capital é perverso. Então, quanto mais houver uma desvalorização da mão de obra, quanto mais essa mão de obra ganhar pouco, melhor para a empresa, porque ela vai lucrar mais. Por exemplo, na China, que lá eles trabalham com quase escravos, Quase escravos. China, Índia, são países que têm mais de 1 bilhão de pessoas e a mão de obra, ou seja, tem muita gente. Ah, eu não quero trabalhar não, se você é chinês. Aí faz, não vou trabalhar não, porque eu não quero trabalhar tanto para ganhar quase nada, mas tem milhões de pessoas para pegar sua vaga ali do seu emprego. Porque tem muita gente, é um país com muita gente, mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. E é o caso também semelhante da Índia, né? 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. E sem contar que esses dois países, eles fornecem muitas vantagens para essas empresas transnacionais. Eles, além de ter mão de obra muito barata, matéria-prima, eles têm também um grande mercado consumidor para os produtos. Não pense que essas empresas elas vão se instalar nesses países somente em busca de uma vantagem. Não, elas vão em busca do país que mais oferece vantagens a ela. Porque é estratégia de lucratividade. Eu quero baratear o meu produto. Por quê? Porque a lógica do capital hoje em dia é você produzir um produto bom, barato, com alto teor tecnológico, mas que venda muito. Então, eu preciso ter mercado consumidor, preciso de pessoas para comprar meus produtos. E esses países que tem muita gente para comprar esses produtos. Então, Ana Beatriz. Oi? Por exemplo, o celular da Xiaomi, que é tipo uma tecnologia boa, vem da China e é barato. Acessível, exatamente. E invadiu o mercado, né? Essa empresa, ela conseguiu invadir o mercado em vários setores, em vários. Por quê? Porque ela produz um produto muito boa, porque o custo-benefício é muito alto. Muito alto. E é isso que o consumidor quer. Quando você vai procurar um celular, você vai em busca do celular que tem o quê para você? Que ele tem uma boa câmera, que ele tem uma boa memória, que a bateria seja excelente, que dure pelo menos a manhã e a tarde, o dia todo. Então, que seja acessível. Então, tudo isso essa marca oferece. É por isso que ela vem ganhando no mercado. E a lógica do capital é essa. O consumidor ele quer um produto bom, de qualidade e acessível. Então, para que a empresa ela consiga produzir cada vez mais, para ela conseguir lucrar cada vez mais, ela precisa lucrar conforme as vantagens que aqueles países oferecem a ela. Então, oferece o quê? Mão de obra, matéria-prima, legislação ambiental flexível, não falei disso ainda.
Legislação quer dizer o quê? Leis. Leis ambientais flexíveis. Todo país tem uma legislação no quesito de meio ambiente. Tipo, eu não posso sair queimando toda a vegetação da minha cidade. Eu não posso. Isso está na lei, dizendo lá que o cidadão brasileiro não pode destruir a sua vegetação nativa, por exemplo. Então, tem países que está na lei, está lá dizendo, a lei bem bonitinha, você não pode fazer isso, isso e aquilo. Mas na prática, o que é que acontece? Exemplo básico de um país que tem legislação ambiental flexível, né, que não é rigorosa em relação às suas leis ambientais. Diga aí um exemplo de país que é assim. Brasil. O que é que acontece naquela região ali de Minas Gerais no âmbito da mineração de ferro? Já houveram diversos desastres ambientais ali naquela região, de Mariana, Minas Gerais, Brumadinho também naquela região de Minas Gerais. Ou seja, uma empresa que deveria sofrer sanções penais, indenização, deveria pagar indenização, deveria corrigir no meio ambiente o que ela fez, porque ela destruiu cidades, destruiu o meio, né, rios, enfim, impactou a vida das pessoas do ponto de vista econômico, da sobrevivência das pessoas. O que é que essas empresas fazem para corrigir isso? O Brasil cobra, o Brasil é um país muito rígido em relação às leis ambientais. Aquele de Mariana, que foi em 2015, o rompimento da barragem de Mariana em 2015, praticamente a empresa que praticou o desastre ambiental, ela pagou até hoje 1% da indenização. 1%. Brasil, né? O Brasil, pois é. Então, o que é que essas empresas transnacionais elas buscam? Países que têm a legislação ambiental flexível. Então, eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu posso destruir a vegetação nativa, destruir aqui a economia dessas pessoas, o turismo, destruir, matar aqui várias espécies de peixes, que o país não vai fazer muita coisa, não. Então, tipo, elas vão atrás de vantagens. Países como o nosso são países excelentes para uma empresa transnacional se instalar. Outra coisa que um país pode oferecer para a vinda dessas empresas transnacionais é a isenção de imposto. Por exemplo, você pode se instalar aqui no meu país, fulano, que não precisa pagar durante 5 anos, durante 10 anos, imposto de importação sobre a peça do produto que você vai fabricar, sobre a matéria-prima que você necessita para fabricar. Então, tipo, às vezes o governo de cada país ele oferece alguma vantagem que atrai mais aquela empresa para ali, porque é mais vantajoso, porque vai baratear mais o meu produto, eu vou lucrar mais, e por aí vai. Então, isenção de imposto. Outra coisa que o país pode oferecer, ele pode oferecer infraestrutura gratuita. Ó, vem aqui, se instala no meu país, que eu construo toda a instalação que você necessita. Se você necessitar aqui de uma área de 10 mil metros quadrados, pode deixar que eu vou lá e construo. Se precisar de um porto, eu construo. Se precisar de estradas para escoar sua produção, eu construo. Muitas vezes essas empresas se instalam em países onde tem um número de vantagens, um número de estratégias bem grande. Então, é por isso que elas se instalam. Então, repare que elas não vão em busca só de uma coisa só. São N fatores que fazem com que elas vão se instalar em determinados países. A gente sabe que a maior parte dessas empresas buscam países pobres. Por que pobres? Porque geralmente tem mais vantagens, como na mão de obra, na matéria-prima, enfim. Mas a maior parte das empresas que são transnacionais pertencem a países desenvolvidos. Ou seja, a sua matriz lá, administrativa, fica localizada no seu país sede, no seu país de origem. Se a McDonald's é uma empresa lá dos Estados Unidos, a sede dela, financeira, administrativa, que vai regular, que vai administrar todas as suas filiais pelo mundo, vai ficar nos Estados Unidos. Agora, as filiais se instalam aí onde houver mais vantagens. Essa é a lógica do capital atual, dessas empresas transnacionais. A sede fica no país, mas não significa dizer, professora, quer dizer que os países mais pobres, os países subdesenvolvidos, os países emergentes que estão em desenvolvimento, como o Brasil, eles não possuem também sedes de empresas transnacionais, não são donos de empresas transnacionais. Não quer dizer isso. Quer dizer que a maior parte das empresas transnacionais do globo pertencem, sim, a países centrais, desenvolvidos. Mas o Brasil, por exemplo, vou citar uma empresa transnacional que é brasileira. 51% dela é de capital brasileiro. Petrobras é uma empresa transnacional, a produção dela não é restrita apenas ao território brasileiro, ela se instalou em outros países para produzir e para escoar sua produção, e 51% dela é nossa.
a sede da Petrobras, o principal local de administração da empresa, de produção da empresa, se localiza aqui no Brasil. Beleza? Então, a Argentina possui também empresa transnacional, é emergente. O México também possui empresas transnacionais, é emergente. Não quer dizer que toda empresa transnacional vá pertencer a um país desenvolvido, mas a maioria, grande parte, pertence sim a países desenvolvidos, porque eles têm mais poder de capital, de investimento, seja em pesquisa, em ciência, para desenvolver produtos cada vez mais modernos e por aí vai. O mundo, agora na página 349, vamos falar um pouquinho sobre o mundo do trabalho. O trabalho no mundo global. Hoje em dia, o que é necessário para você se manter num emprego? Alguém tem ideia do que é necessário para você se manter no emprego? Especialização. Alguém disse indicação? Trabalhar. Especialização. Dedicação. Dedicação. Opa, ok. Responsabilidade. Mas faz sentido a indicação também, né? Responsabilidade. Experiência. Qualificação. Isso é verdade. Indicação ajuda muito. Indicação ajuda muito, é verdade. Especialização, qualificação. O que mais? Experiência. Currículo conta, experiência, beleza. Hoje em dia, o que é que essas grandes empresas elas querem? Elas querem pessoas que estejam o tempo inteiro estudando, procurando se especializar, estejam sempre em contato com novos conhecimentos, produzindo novos conhecimentos, pessoas que tenham capacidade de atuar de forma autônoma, sozinha, de tomar decisões. As empresas hoje em dia elas querem funcionários que tenham poder de tomar decisões. Ela não quer pessoas que fiquem lá paradas esperando que fulano dê uma ordem para ela, não. Ela quer pessoas que ajam de forma rápida, né? Por quê? Porque dessa forma eles vão ter um controle maior da produção, vão ter uma lucratividade maior. Então, as pessoas que tendem a permanecer nos empregos são pessoas que têm maiores qualificações profissionais, que estão também em constante processo de adquirir novos conhecimentos e de produzir novos conhecimentos. Qualificações, pessoas são... Pronto, falei tudo. Agora vamos para outra página. Página 350. Vamos falar sobre globalização e exclusão social. Lembra que eu falei para vocês no início da aula? Deixa eu tirar daqui e botar em outro canto. Espera aí. Grandes corporações, globalização e exclusão social. Lembra que eu falei para vocês que a globalização é um fenômeno que atinge o mundo inteiro? Falei, não falei? Um processo de integração global, do ponto de vista econômico, político, cultural, social, certo? As inovações tecnológicas são uma marca da globalização. Hoje em dia a gente tem diversos aparelhos altamente inovadores que a gente consegue se comunicar de forma instantânea, rápida. Eu consigo obter informações de forma muito rápida e em tempo real. Beleza. Aí eu pergunto para vocês, todo mundo nessa globalização aí tem acesso a tudo isso? Todo mundo tem acesso aos meios, aos novos métodos modernos de se comunicar, de transportar? Não. Não, né? Na verdade, a globalização, ela, ao mesmo tempo que ela gera um desenvolvimento tecnológico, que ela gera também um mundo mais conectado, interconectado, ela também gera um mundo de desigualdades sociais e de exclusão social. Por quê? Porque as pessoas que não têm condições de ter aparelhos cada vez mais modernos, de ter mobilidade espacial, tipo de ir e vir e não ter transporte, não ter condições de visitar novos locais, de conhecer culturas diferentes. Essas pessoas, de certa forma, elas são excluídas do processo de globalização. Existe um autor em geografia chamado Milton Santos. Milton Santos escreveu um livro chamado Por uma Nova Geografia, por uma outra geografia. Aí ele diz que vai existir 3 tipos de globalização no mundo. Por uma outra globalização, o nome do livro. Eu troquei. Existem 3 tipos de globalização. Existe a globalização como fábula, que é a globalização que é passada para a gente, que todo mundo tem acesso às mesmas coisas, todo mundo assiste os mesmos filmes, assiste as mesmas séries, escuta as mesmas músicas, todo mundo frequenta uma rede de fast food, todo mundo vai aos mesmos shows, enfim, todo mundo está super conectado. A globalização como fábula, né, no plano das ideias, dos mitos, ou seja, é uma coisa que não existe, na prática não existe.
porque nem todo mundo tem acesso a isso. E aí ele vai dizer que existe a globalização. A outra globalização seria a globalização perversa. O que seria globalização perversa? É como ela realmente é. Perverso da ideia de que é algo ruim, algo fragmentador, segregador. Ou seja, a globalização ela realmente veio para separar as pessoas que têm condições de se inserir dentro da globalização e as pessoas que não têm condições de se inserir dentro dessa globalização. Ela demarca muito essa diferença entre pobreza e riqueza. Ela é muito desigual. Então, a globalização ela realmente é perversa. E ele vai dizer que a globalização, a terceira globalização, seria a globalização como ela realmente deveria ser. Como é que a globalização deveria ser? Um processo realmente integrador, um processo realmente onde as pessoas tivessem condições de se comunicar, de ter mobilidade, de se circular no espaço, de conhecer novas culturas, de conhecer novos gostos, outras línguas, ou seja, que as pessoas tivessem acesso a todos os aparatos da globalização. A globalização como ela deveria ser. Então, para ele, existem essas 3 globalizações. A globalização perversa é essa aqui desse tópico. Globalização e exclusão social, que é como ela realmente é. Embora exista um desenvolvimento da ciência atualmente, a ciência está sempre pesquisando, a ciência mundial, estou falando. Embora a ciência esteja sempre pesquisando novos conhecimentos, fabricando novos produtos, muitas pessoas no mundo são analfabetas ainda, ou seja, nem sabem ler, nem sabem escrever. Mas, professora, com tanto desenvolvimento assim da ciência, do conhecimento, produção de novos conhecimentos, muitas pessoas ainda não têm acesso à educação de qualidade, não têm alimentação na sua casa. Sua casa não tem nem casa, tem gente que não tem nem casa. Tem gente que não tem saneamento básico, ou seja, não tem um tratamento de esgotos, de água da sua casa. Não tem água na casa, não tem água potável, não tem iluminação na casa. Então, imagine, pare e pense. Vocês agora estão assistindo uma aula online, aí na casa de vocês, com toda a comodidade do mundo. Vocês devem estar sentados ou deitados, espero que não estejam deitados, mas enfim, devem estar aí de boas, tranquilão, assistindo uma aula virtual, tirando dúvida de forma instantânea com uma professora. Podem estar até comendo, se quiser, eu não estou vendo nada, enfim. Vocês estão tranquilos. Mas todo mundo tem acesso a isso que vocês têm agora, nesse momento? Todas as pessoas têm acesso a isso? Não. Quantas pessoas têm acesso a isso que vocês têm? Aqui na cidade de vocês, em Caicó, está tendo aula nas escolas municipais, estaduais, no IF? Está tendo aula para essas pessoas? Não. No público? Não, né? Vocês conseguem perceber que vocês são pessoas privilegiadas? Ou seja, pessoas que estão tendo a oportunidade única de estar tendo aula agora, nesse exato momento. Vocês não pararam. A gente está diante de uma pandemia, da disseminação de um vírus, de algo invisível que está assustando o mundo inteiro. Mas vocês estão tendo aula. Então, o que é que fornece isso para vocês? A condição, o padrão de vida que cada um possui. Agora, eu devo, com o meu padrão de vida, esquecer o restante da sociedade que não tem condições? Ou eu devo lutar por um mundo mais igualitário, um mundo onde todas as pessoas tenham condições, sim, tenham oportunidade, sim, de ter isso que vocês têm? Não é assim que a gente deveria lutar? Ai. Sim. Sim, né? Fiquei aqui na minha, meu Deus, com quem eu tô falando? Vamos lá. Apareceu uma mensagem para mim aqui que faltam 10 minutos. São 3h19. Mas acaba de 3h30, né? Quando for... Pronto, quando for 3h25, aí vocês me avisam para eu fazer a chamada de vocês. Diga aí, Lucas. Levantou a mão? Professora, Oi. assim, sobre essa pandemia, ela tá a ver com a globalização, né? Tem tudo a ver. Como é que o vírus chegou aqui no Brasil? O estudo mais recente mostra que o vírus chegou aqui de que forma? Sopa de morcego. O contato das pessoas? Contato através das pessoas. Ficam viajando atrás de lá, aí ficam tendo Viajando. contato com Ou as seja, pessoas. Mas não, eu falei falo aqui sobre que... outra coisa. Fluxo Não, Lucas, do peraí, deixa eu terminar o assunto. Você não estava falando disso? Você disse que a pandemia tem a ver com a globalização, tem tudo a ver. Por quê? Porque as primeiras pessoas a se infectarem aqui no Brasil, a se infectarem,
foram pessoas que viajaram, que foram para a Europa, né, e vieram para cá. Pelo menos Os ricos. pelo que eu saiba, as pessoas Não, é que eu mais... tô tendo hipótese aqui. Enfim, para você ver como é mais um reflexo da globalização. Quem é que mais viaja? As pessoas mais abastadas, que têm mais poder aquisitivo. Doutora, Então, as pessoas que trouxeram a doença para cá foram pessoas... Oi, jovem. é porque eu tô tendo uma hipótese que esse vírus pode piorar. Você tá também... Claro que pode piorar, dependendo das condições de cada país. Nosso país está levando a Brasil. sério? Nosso país está levando a sério a disseminação do vírus? As pessoas estão ficando em casa? Existe uma porcentagem Não. em casa? Sei lá, as pessoas estão usando máscaras? Tem tudo a ver. E o presidente sabe usar máscara. É polêmico. Eles querem que a gente saia de casa, hein? Pois pronto. Porque na minha cidade passou um policial apontando uma arma pra uma pessoa que saiu de casa. Oh, God. Pediu pra ela entrar. Vamos continuar, né? Vamos lá, último tópico, globalização e exclusão social. Tem uma parte aqui que eu achei interessante. Está na página 350, o penúltimo parágrafo. Tem um estudo que diz o seguinte, que 1% da população global, 1% de todas as pessoas do mundo, apenas 1%, controlam uma riqueza que equivale à dos demais 99%. Então, pare e pense comigo. 1% das pessoas do mundo controlam uma riqueza que 99% detém. Esse universo globalizado é um universo extremamente desigual, né? Diga aí, 1% das pessoas do mundo detém 99%. Deter a riqueza dos 99%. Ou seja, é um mundo marcado por grandes desigualdades. Desigualdades que vão a vários âmbitos. Desigualdade em relação à educação, em relação ao transporte, em relação ao padrão de vida, ao ter condições, enfim. É um mundo muito triste, perverso. Vão aí Lucas na já fez mensagem pra senhora. Oi. Tá na hora? Não tá não. Lucas quer falar, é? Não? Vão aí para 351, então, onde tem a automação e a reorganização do mercado de trabalho. Vamos fazer uma leitura coletiva? Tá bem pertinho já. Esse último texto da página 351. Leia aí. E a chamada que tu ia fazer? Sim, jovem. Já- 3h23. Tinha acabado, eu disse 3h25. Vou fazer. Tá em 24 já. Bora, Mirelle. Cadê Mirelle? Alô, alô. Ele tá viva? Lívia. Não vai dar tempo. Vai, Lívia. Peraí. Vai dar até sim, começar? vai rápido. Pode? Pode. A automação de processos nos mais variados segmentos da economia global, aliada ao uso crescente de inteligência artificial, promove ganhos de eficiência e competitividade às empresas, Acabou. mas também deverá provocar... Oi? Lucas, não intrometa, viu? Deixa ela continuar. Uhum. Mas Foi. também deverá provocar uma relevante reorganização do mercado de trabalho. Estudo realizado pela consultoria McKinsey & Company, com dados de 46 países, estima que até 2030, de 400 milhões a 800 milhões de trabalhadores no mundo poderão perder o emprego e passar a ver suas atividades exercidas por robôs e máquinas. E máquinas. Pode parar aí, Lívia. O que é que esse texto está falando? Ele fala sobre o quê? É para mim? Qualquer pessoa. Ele está falando que um estudo comprova que futuramente as pessoas serão substituídas por máquinas. E por robôs, né? Não, eu não acredito, não. Isso é muito Mas só que eu sou sério. titular. Tem alguém aí com som. Você não vê Isso a é muito câmera? sério por quê? Porque muitas pessoas, consequentemente, vão... Opa! Olha o barulho aí. Não é Muitas- porque foi engraçado ali, né? Muitas pessoas, elas não terão acesso a meios de sobrevivência, por quê? Porque vão perder seus empregos, possivelmente. Isso é muito sério.